ela morre depois da morte ou a alma sobrevive após a morte? Para aqueles que creem na mortalidade, ele crê que a alma morre após a morte. E nós cremos na imortalidade, significa que a alma não morre após a morte, ok? Aqueles que creem que a alma morre após a morte são os adventistas e os testemunhas de Jeová, que crê que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Então, analisando essa questão, vamos refutar essa questão na visão adventista. Se a alma morre ou não morre após a morte, ok? Vamos ouvir primeiro o adventista falando. O homem é eterno. Será? Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, Deus deu uma ordem ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que ele comesse, certamente ele iria morrer. Gênesis capítulo 3, verso 4, a serpente disse para a mulher: é certo que não morrereis. Então, de onde que vem essa ideia de que o homem não morre? Vem da serpente, não vem de Deus. Em Gênesis capítulo 3, a partir dos versos 19, logo após o homem ter transgredido a lei de Deus, Deus disse para o homem: do pó você foi formado, então ao pó você vai retornar. Então Deus disse: olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e para que ele não estenda a sua mão e coma da árvore da vida e viva eternamente, nós vamos expulsar do jardim do Éden. E foi exatamente isso. Lembre-se de uma coisa: Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim para justamente eles não viverem eternamente em uma condição de pecado, em uma condição de sofrimento decorrentes da consequência do pecado. Então, o homem será eterno quando? Quando Cristo ressuscitá-lo para a eternidade. O homem em si não é eterno. Então, aprenda uma coisa. 1 Timóteo, capítulo... Pronto, até aqui para a nossa meditação. Vamos lá, refutando essa questão. Primeiro, Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz que quando Deus criou o homem e soprou na sua narina, ele tornou-se alma vivente. Para os adventistas, ele crê que o homem ele é uma alma. Ele não tem uma alma. Por quê? Porque se ele é uma alma, quando o corpo morre, a alma morre junto também. E se ele tem uma alma, é o que nós cremos, que quando a alma morre, quando o corpo morre, a alma não morre. Então, analisando essa questão, vamos refutar primeiro os versículos que ele deixou. Primeiro, o homem volta ao pó da terra. Quando ele morre, volta ao pó da terra. Quem é que morre? O corpo. O corpo, justamente, quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó da terra. E a alma sobrevive após a morte. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus disse que a alma não morre, ok? E analisando a questão da serpente, Deus disse que no dia que comer daquele fruto, morrerás. A serpente disse que não, no dia que comer, não morrerás. Então quando ele disse que essa questão que a alma não morre, é argumento da serpente, foi a serpente que falou, ok? Mas analisando, vamos lá. Primeiro, quando Deus disse que comesse daquele fruto, morreria. Adão morreu? Não. Fisicamente, Adão não morreu. Mas Deus estava falando da morte. Existem 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Quando Deus estava falando, comesse daquele fruto, morreria. Então, existem 3 tipos de morte. A serpente estava falando ali da morte física. Adão comeu do fruto, não morreu. Então, o que? Fisicamente, Adão só veio morrer depois de 930 anos. Então, a morte física aconteceu não naquele momento. Por isso que ele disse assim, que não morrerás. A serpente é o pai da mentira. Então, que é o diabo. O diabo usou aquela serpente para dizer que o homem não morreria. E
Então, quando o homem comeu do fruto, ele não morreu fisicamente. Mas Deus disse, no dia que ele comesse, morreria. Primeira morte, morte espiritual. O que é morte espiritual? É um homem separado de Deus. Assim como um filho pródigo saiu da casa do pai, quando ele voltou para a casa do pai, o pai diz assim, meu filho estava morto. Fisicamente, não. Espiritual. E ele disse, meu filho estava morto e reviveu. Então significa que o filho estava morto espiritual. Então a primeira morte é a morte espiritual. Quando Adão comeu do fruto, morreu espiritualmente. E a serpente estava falando da morte física. Adão e Eva não morreu fisicamente. Só veio morrer depois de 930 anos que Adão morreu fisicamente. E a morte eterna significa separação de Deus eternamente, ok? Vamos para o argumento na questão se a alma sobrevive após a morte ou não, ok? Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz que o homem foi feito no pó da terra e Deus soprou na sua narina e ele tornou-se alma vivente. Então ele é uma alma ou tem uma alma? Analisando, se ele é uma alma, quando a alma morre, o corpo morre, morre a alma também. Mas se ele tem uma alma, o corpo morre e a alma sobrevive após a morte. Qual é o meu argumento? Primeiro, Mateus capítulo 10, versículo 28, não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então alguém pode tirar a vida da pessoa, matar o corpo, mas não mata a alma. E analisando essa questão, se realmente o homem morre e morre a alma, vamos lá. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz assim, mas de fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito a primícia do que dorme. Então, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi feito a primícia do que dorme, significa que Cristo morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então, o que significa a primícia do que dorme? A pessoa que morre, ressuscita para nunca mais morrer. Lázaro morreu, ressuscitou, morreu de novo. A filha de Jara, o filho da viúva, morreu, ressuscitou, morreu de novo. Por isso que não é as premissas do que dorme. Mas Cristo sim é as premissas do que dorme, porque ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Se Cristo é as premissas do que dorme, a pergunta que se faz é essa. Na transfiguração, está lá em Mateus capítulo 17, versículo 1 diante, mostra ali que apareceu Moisés, Elias. Então, se Moisés apareceu ali, apareceu com o corpo ou foi o espírito e a alma de Moisés? Se foi o corpo de Moisés, então Moisés ressuscitou. Os adventistas dizem que Moisés ressuscitou. Se Moisés ressuscitou, então Moisés é as premissas do que dorme, porque quem é as premissas do que dorme é Cristo. Então quem apareceu ali? Se é o corpo de Moisés, então Moisés se torna as premissas do que dorme, ok? Mas, ou então vai ter que provar que Moisés vai morrer de novo. Para os adventistas, ele não crê que Moisés vai morrer de novo, vai mostrar na Bíblia Sagrada que a morte de Moisés de novo não tem, ok? Então Moisés, ou ele é as premissas do que dorme, ou é Cristo as premissas do que dorme. Terceiro ponto que a gente pode dizer que a alma não morre, na questão Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14. Ali tem uma grande multidão. E essa grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. O versículo 3 diz assim, quem são e de onde vieram? A pergunta, quem são e de onde vieram? O versículo 14 diz assim, estes vieram da grande tribulação. Então nessa questão, se essa grande multidão está no céu, perante o trono de Deus, se é a igreja ressuscitada ou são as almas dos que vão morrer na grande tribulação. Se é as almas, então a alma está fora do corpo, então existe vida após a morte. Se é a igreja ressuscitada, a pergunta se faz, na ressurreição só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Esta é a pergunta que eu deixo para o adventista. Que nós cremos que na ressurreição de Cristo, não, quando Jesus vier, vai ressuscitar a sua igreja e vai ser todos que vão ressuscitar, desde Adão até o último do arrebatamento. Então não é só os que vieram da grande tribulação. E nesse aí versículo, só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação. Então esta é a pergunta que eu deixo para o adventista. Terminando dizendo assim, que Jesus, quando ele morreu corpo, alma e espírito? Essa é a pergunta que eu deixo para o adventista. Porque nós não cremos
que Jesus morreu corpo, alma e espírito. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.